Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender no Campo. E aqui nós conhecemos histórias de quem resolveu empreender tendo como matéria-prima a natureza e os recursos naturais de forma sustentável para fazer disso um bom negócio. Hoje nós vamos conhecer a história da Vila Velute. É um hotel aqui a 50 quilômetros de Brasília, no meio da montanha, também no meio do vale, e tem muita história interessante para contar. A gente tem muito para explorar porque trabalham isso com muita sustentabilidade. E aí, para a gente analisar esse case e falar sobre empreendimentos sustentáveis, eu recebo o Ivo Neves. O Ivo é biólogo de formação e consultor nessa área ESG. Bom, mas antes de começar a conversa com o Ivo, vamos conhecer então a história do Hotel Vila Velute. Bom, é muito interessante o meu começo e fora do padrão. Eu sou construtor e tinha muita vontade de ter um sítio para receber os amigos. Só que, de princípio, percebi que os amigos não vinham porque tinha sempre os seus afazeres e o sítio não oferecia o conforto compatível com a vontade dos colegas, dos amigos. Daí eu comecei a estruturar o meu espaço, a minha fazendinha, para também receber os amigos. E ainda assim eles não vinham. Porque iam para a Europa, porque iam para Caldas Novas, Beira-Mar. Aí eu cheguei à conclusão, depois de conversar com o Sebrae, que eu tinha que olhar com um olhar profissional para essa questão do turismo. Deixar então a vontade da realização pessoal mais de lado e focar no profissionalismo da hotelaria, né? E aí peguei consultoria do Sebrae e comecei a montar uma estrutura de hotel para competir com as estruturas existentes em Brasília naquele tempo. Isso foi em 2004 para 2005. Então nós procuramos consociar a estrutura de hospedagem, gastronomia com a parte de lazer, sempre olhando como se fosse um misto de hotel rural com resort. Nós nos chamamos Hotel de Campo, Vila Velute Hotel de Campo, pois não é mesmo nem um hotel fazenda, rigorosamente, e também não é um resort, é um misto. Nós, quando adquirimos em 2003, nós tínhamos uma natureza degradada e, portanto, o sítio era feio e não tínhamos equipamentos construídos quase nenhum. A arborização era precária, era mais mata ciliar mesmo, e o terreno é um terreno cinza com pouca fertilidade. Mas eu pensei, ora, se Israel consegue produzir no deserto, como eu não conseguirei produzir neste terreno tendo tanta água? E nós passamos a fazer adubo a partir da própria natureza. Todas as folhas, tudo que era orgânico a gente compôs, fez compostagem, e na medida que a gente ia trazendo mais material orgânico, a gente também continuava fazendo a compostagem, produzindo material orgânico para fazer a cobertura desse terreno infértil.
e compramos muitas mudas, produzimos muitas mudas e é regra radical da minha parte, não se pode cortar uma árvore, só se corta quando morre. Para a estruturação do conjunto do que foi implantado de edificações e o equilíbrio entre o que foi edificado, o que ia ser edificado com a natureza, a gente buscou apoio dos órgãos, basicamente do IBRAM, para a questão ambiental, pois só começamos a executar as obras principais depois da licença final do IBRAM. Isso demorou algum tempo. O IBRAM é um órgão que processa isso com muita lentidão, mas foi fundamental para que a gente não errasse na questão relacionada com a natureza, a fauna e a flora. Alguns elementos básicos, por exemplo, como tratar a água que sai do tanque, dos tanques de peixe e outros elementos. O SEBRAE nos auxiliou basicamente para nos indicar o mercado, para nos indicar profissionais que pudessem permanecer na construção com a gente, para que não fizéssemos coisas que não fossem razoáveis, né? Porque nós não escrevemos um projeto para essa fase inicial dos 42 apartamentos e os chalés, nós não escrevemos um projeto complexo, completo e complexo. A gente fez um esboço e nesse esboço a gente precisava do acompanhamento de profissionais. O SEBRAE nos auxiliou basicamente nessa tarefa. E o IBRAM deu o balizamento para que a gente não cometesse erro nenhum relacionado à interferência com a natureza. Mata ciliar, perfuração de poço, nós tivemos o auxílio e a parametrização da ADASA, né, que é o órgão que coordena essa parte ligada ao uso dos recursos hídricos, né? Mas basicamente tivemos esse auxílio destes dois órgãos, IBRAM e SEBRAE. Então todo o lixo reciclável, ele é devidamente coletado, separado e remetido para as empresas que atuam nessa área de transformação, de reciclagem. O plástico, o papelão, ainda temos um grave problema com o vidro, porque as empresas atualmente não pegam mais o vidro, não têm interesse no vidro. Esse nós estamos estocando e usamos volta e meia para fazer drenos. Isso está relacionado também com a preservação da natureza. Como é que é o nosso esgoto? A gente tem um terreno muito impermeável. Abaixo da camada orgânica, o terreno é muito impermeável. Então eu optei em usar, ao invés de sumidouros verticais, usar sumidouros horizontais. Eu uso vidro um pouco para isso. Eu quebro o vidro e faço drenos horizontais. Com isso, eu irrigo a terra. E os nossos diferenciais, eles são diversos. Mas o primeiro é que nós estamos colados em Brasília. É o único hotel que está dentro de Brasília e está muito perto do centro. Primeiro diferencial. O segundo é que é um hotel com grande acessibilidade. Por todos os lugares onde você anda, há a possibilidade de transitar em cadeira de rodas. Isso é fundamental. Nós temos uma trilha inclusiva. Muito raro você encontrar um hotel que uma trilha permita
o hóspede cadeirante chegar na boca de uma nascente ou próximo de uma nascente. Esse é um diferencial muito forte. Nós temos o spa, que permite ao hóspede ter uma experiência que ele só tem na cidade, em regra. Nós temos boate. Quando tem demanda, ultimamente a gente só usa assim, a gente pode fazer festa até de madrugada sem que perturbe o sono dos hóspedes que optaram por dormir. Nós temos piscina semiolímpica, nós temos piscinas semi-aquecidas ou aquecidas, nós temos o cinema. Enfim, nós temos muitos animais já confinados ou não, que podem ser vistos de dia, né, com o guia, ou à noite, no safari noturno, com lanterna. Então, a nossa área é muito preservada. Nós optamos por manter preservado mais de 70% das matas. E nós fechamos para que o nosso gado não pisoteie as áreas de mata, impedindo que as árvores cresçam. Com isso, a gente tem aumentado a reserva da nossa flora. Temos também na área da gastronomia uma diversidade razoável. Começamos muito menor, com um restaurante só e um bar, e na medida que a demanda foi pressionando, a gente foi ampliando e hoje a gente já conta com 4 restaurantes ou até 5, porque o espaço destinado à boate também é um restaurante. Então, muitas vezes temos grupos diversos, a gente ocupa todos os espaços da gastronomia. A gente tem revisitado os nossos cardápios. Na medida em que a gente entende que o hóspede ele não vem para o hotel rural somente para comer carne de porco e galinha caipira. O hóspede, muitas vezes, que fica mais de 2 dias, ele quer pizza, e nós temos. E ele quer camarão, e nós temos. Ou robalo, e nós temos. Então a gente tem uma diversidade dos nossos pratos. À la carte e buffet, que atende a todos os gostos em regra. Basicamente, você tem o corpo da direção, que é a administração, a recepção totalmente distinta, a governança, o A e B e a manutenção. São essas áreas que definem os recursos humanos de todo o hotel, de todo o Vila Velute. A gente pode observar que a hotelaria rural ela cresce em todo o mundo. Talvez porque as pessoas estejam mais carentes do encontro com a natureza e as pessoas estejam mais estressadas, precisam mais estar próximo à natureza, né? Quando o estresse aumenta, a natureza faz um grande bem. Então, eu vejo com bons olhos, mas acredito muito que se nós tivermos no Brasil um crescimento mantido com os atuais crescimentos econômicos, a gente possa ter também uma esperança de um futuro bem mais promissor para a atividade rural, a hotelaria rural. Muito bem, interessante, né? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, no próximo bloco então, a gente vai falar mais sobre empreendimentos sustentáveis, analisando aí, tendo como base a história então do Hotel Vila Velute. Empreender no Campo volta já já. Estamos de volta com Empreender no Campo. Hoje nós conhecemos a história do Hotel Vila Velute, que fica a 50 quilômetros de Brasília, aqui do Distrito Federal.
E é um hotel no meio das montanhas, no meio de um vale, e trabalham de forma muito sustentável. E aí, para a gente analisar essa história, esse case e falar sobre sustentabilidade no campo, eu recebo o biólogo e consultor em ESG, Ivo Neves. Ivo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sebastião. Obrigado, ouvintes. Um prazer estar aqui no seu programa. Prazer todo nosso. Obrigado também pela sua disponibilidade de conversar com a gente. E a gente vendo história assim, instiga, motiva, até, né, Ivo? Uma história de um grande empreendimento, muito conhecido aqui no Distrito Federal, né? Mas que trabalha muito com essa preocupação, né, com a sustentabilidade. Eles estão numa região privilegiadíssima, né? Empreender no campo hoje requer isso, né? Isso como propósito, como base, talvez, né, Ivo? Sem dúvida. Sebastião, acho que empreender é uma aventura, quem empreende, né, quem decide abrir aí uma entrega de produto ou serviço, precisa, obviamente, trabalhar com processos, premissas, para que, né, o processo flua bem. E ter a sustentabilidade ao lado, você garante não só um respeito ali ao meio ambiente, né, um trato às pessoas de forma adequada, e uma governança para perpetuar. Então, governar, gerenciar uma empresa, né, trabalhar uma organização com o cunho de objetivo de entregar um produto ou serviço, mas ter ao lado a sustentabilidade vai garantir aí um sucesso com certeza maior, né? Você gerencia melhor a empresa com esse preceito. Esse ativo, né? A gente pode considerar um ativo até, né? Essa preocupação com a sustentabilidade. Ele tem retorno financeiro de certo também, né? É um privilégio poder, é lógico, empreender, desenvolver um empreendimento no campo, para quem já é do campo, para quem nunca foi e pensa em fazer, né? Mas você diria que o ponto principal, quando a gente começa a fazer, lá, talvez o planejamento para abrir o negócio, ou para ampliar uma propriedade rural, por exemplo, com uma outra atividade, por onde começar, onde ele deve começar, tendo isso como premissa e a questão do respeito ambiental, né? Perfeito. Sebastião, é um ativo, tá? Confirmando aí a sua colocação no início. Hoje, e com certeza muito mais no futuro, isso é um assunto que hoje faz parte do negócio, tanto no negócio, no empreendedor rural, quanto também nas indústrias ou no comércio comum. Trabalhar com sustentabilidade é um ativo que a gente vai viver o resto da vida do nosso lado, isso não vai mudar. O que eu normalmente recomendo é que todo negócio, você no início tenha um bom gerenciamento de risco. Isso é um preceito que você olha tanto no aspecto ambiental, quanto social, quanto no de governança. É um conceito que é transversal nessas três esferas. E o empreendedor que inicia um trabalho, e principalmente, eu vejo assim, um empreendedor rural, onde vai ter uma interação com o meio ambiente muito mais próxima ali, pensar em risco é importante. E dando alguns exemplos aqui, por exemplo, como é que você vai lidar com resíduo, como é que você vai trabalhar o efluente ali do teu negócio, daquela tua operação, como é que você vai trabalhar com licenciamento, existem atividades que são licenciadas dentro do negócio, do agronegócio e de um negócio no âmbito rural. Você pensar também na questão das pessoas e você trabalhar a questão de você ter profissionais com carteira assinada e ter contrato, mesmo sendo um subcontratado que vai fazer um trabalho pontual ali, ter um contrato assinado, trabalhando questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, você fazendo a parte de treinamento e, obviamente, na parte de governança, o risco da parte tributária, fiscal, a parte de processo, você tem um planejamento estratégico interessante. Perceba que dentro das três grandes esferas que trabalham em equilíbrio, para quem começa o negócio é interessante que você tenha essa premissa, um gerenciamento de risco, um estudo, né, desse mapa de trabalho para o futuro do seu negócio. Agora, Ivo, a gente vê a história aí do Hotel Vila Velute, você conhece bem também, que você é aqui da região, né? Você é brasiliense, inclusive. Sim. E aí é um hotel muito bem estruturado, é um empreendimento grande, né? E eu imagino todas essas questões sejam muito bem colocadas, porque é necessário, eu imagino. Agora, você também tem uma empresa especializada em sistemas de gestão, de treinamento, de carreira, de sustentabilidade, enfim, é bem amplo o trabalho que você faz. E a minha pergunta é como é que é o cenário que a gente tem hoje no Brasil? Lógico, grandes empresas, mas também mais bem estruturadas e mais bem preparadas. Mas mesmo assim, no nível de empresas um pouco menores, de propriedades rurais mesmo, como é que você vê esse cenário? Que demanda você tem até na sua empresa por informações nesse sentido? Hoje, Sebastião, tem muita procura sobre a temática. Hoje o empresário, independente se ele tem 2 funcionários ou 200 mil,
E a gente tem cenários aqui na SG4 de empresas pequenas, de 2 profissionais que a gente atua com uma mentoria, ajuda ali na jornada do empreendedorismo, e temos empresas de 200 mil trabalhadores aqui, que são nossos clientes. O importante é que hoje, e entender que as empresas estão buscando essa informação, e independente do tamanho. E é claro que uma grande empresa tem uma interface com um ambiente muito mais robusta, tem questões trabalhistas muito mais elaboradas, questões de treinamento grandes, né? A gente tem empresas aqui que realizam 15 mil eventos de treinamento no mês, para vocês terem uma ideia. Então, agora, e também processos de governança bem estruturados. Agora, um pequeno empreendedor tem buscado informação, porque hoje, vou dar um exemplo, o e-social. O e-social é a escrituração digital que já vem há muito tempo acontecendo, e hoje um profissional, uma empresa que tem profissionais contratados CLT, ele já envia uma mensageria da parte de folha, de benefícios e também de saúde e segurança do trabalho. Então, muitas empresas procuram o SG4 hoje para ajudar nesse aspecto, que é uma escrituração da parte trabalhista e também da parte de saúde e segurança do trabalho, porque mudou a legislação, você sabe bem, hoje não tem mais o antigo e famoso antigo PPRA, agora é um PGR, você faz um programa de gerenciamento de riscos. Então hoje um pequeno empreendedor já nos busca para trabalhar esse aspecto e também muita questão de legislação, entender como é que a legislação ambiental é aplicável ao negócio dele, tem legislações aplicáveis, ele sabe que se ele não atender é crime ambiental, independente do tamanho, ele pode ser autuado ali, e sabe também da questão, né, de governança, que se ele governar melhor, gerenciar melhor, tiver bons processos, bons procedimentos, a empresa dele pode perpetuar mais. O que é preciso tomar como cuidado na hora de divulgar um empreendimento como esse, que é preciso levar lá quase que uma orientação, ó, venha, mas não faça aquilo, ou venha, mas faça isso. É quase que uma exigência, uma obrigação, mas tem que ser sutil isso também e ser atrativo, né, Ivo? Como é que se trabalha com a gestão de marketing num empreendimento como esse, na Vila Velute, e outros empreendimentos no campo? Perfeito. Sebastião, eu acredito em duas premissas. Uma é a transparência, eu acho que a comunicação precisa ser transparente, bem feita, elegante, né, bem estruturada, e a comunicação está voltado muito também a um aspecto de educação. O que a gente está vivendo ainda em sustentabilidade no Brasil é um processo longo de educação, né? A gente está convidando as pessoas ainda a perceber isso dentro das suas vidas e das suas escolhas. Então, assim, quando você usa rede social, é importante que você tenha transparência, um bom conteúdo, bem elaborado, né, com um padrão visual convidativo, mas ao mesmo tempo, você, eu digo, a essência disso, né, o conteúdo disso tem que estar voltado à educação. O nosso trabalho na sustentabilidade é convidar mais pessoas, é mostrar para as pessoas que isso não é nada exagerado, não é moda, é para a nossa continuidade no planeta, é para que a gente tenha, as futuras gerações tenham um ambiente obviamente mais adequado, as pessoas vivendo em harmonia lá no futuro. Então, transparência e voltar à educação, a chamar as pessoas para essa temática. Ótimo. Ivo, a gente vai afunilando já quase que para o final da nossa conversa, mas queria meio que sintetizar um pouco desse nosso bate-papo aqui e talvez com uma observação que a gente tem trazido muito isso aqui para o Empreender no Campo e queria a sua avaliação sobre isso também, do quanto é importante ver a propriedade rural, no caso, ou como um empreendimento rural, como empresa mesmo, né? É mais do que uma propriedade de sustentável como subsistência talvez, mas é ver aquilo como um negócio mesmo, tem as mesmas características de uma outra empresa qualquer, e aí precisa que uma gestão seja bem feita, o planejamento seja bem feito, um plano de negócio seja bem feito, né? A eficiência conta muito, ou passa muito por isso, né, Ivo? Sim. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós falamos de continuidade, perpetuar. Você imagina que um empreendedor rural, ele tem lá um espaço, ele tem um empreendimento rural, uma fazenda, um sítio, ele vai desenvolver qualquer trabalho ali, né? Um hotel ou uma produção agrícola qualquer ou pecuária que seja. O importante é que ele entenda que é uma empresa, que ele tem que ter organização de processo, que ele tem que atender preceitos de legislação, ele tem que estar atento a isso. E, obviamente, trabalhar futuro. E você comentou sobre um plano de negócio, um planejamento estratégico. Você nem precisa elaborar tanto dessa questão de planejamento estratégico, mas saber onde a empresa vai estar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, já ter uma visão de futuro e se organizar para isso. Uhum. Eu acho que o empreendedor rural brasileiro, ele sim precisa incorporar ferramentas e organização para que ele tenha um negócio sustentável no aspecto não só
do ESG, da parte de sustentabilidade geral, mas que eles tenham perpetuidade. Eu acho que todos os nossos negócios precisam ser perpétuos, né? Que uma empresa tenha 100 anos, qual o problema? A nossa fazenda ali tem um negócio que vai passar por gerações, mas precisa de ferramental hoje, organização, disciplina, procedimento, para que organize o negócio e ele se perpetue. Então, o empreendedor rural tem que se conectar nessa ferramenta, abrir um Excel, que seja até uma planilha em papel, mas ele precisa trabalhar a parte financeira dele organizada, porque isso é que vai dar longevidade ao negócio, vai dar sucesso ao negócio. Ótimo, Ivo, muito boa conversa. Ivo, especialista em ESG, diretor da SG4, né, que é uma empresa especializada em sistema de gestão, em treinamento, carreira, sustentabilidade. Foi ótimo, proveitoso, muito produtiva a sua conversa aqui com a gente. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Empreender no Campo, Ivo. Um abraço grande para você. Um abraço. Ótimo, muito obrigado a você que continuou com a gente aqui, que acompanhou com a gente aqui o Empreender no Campo. Um abraço grande também. Eu volto no próximo programa. Até mais.